No segundo livro de Macabeus, capítulo 12, versículo 46, diz: Era este um bom e religioso pensamento. Eis porque ele pediu um sacrifício expiatório, para que os mortos fossem livres de suas faltas. Diante dessa palavra, convido você a rezar comigo a oração para os falecidos de sua família. Nós vamos começar no dia 9 de abril até domingo de Pentecostes, no dia 28 de maio. Então nós começamos no domingo da Páscoa, encerramos no dia de Pentecoste. Uma folha de papel, faça uma lista de 50 falecidos de sua família e ore por elas, cada dia por uma pessoa da lista. Irmãos e irmãs, é isso aí, ó. Vamos rezar para os nossos antepassados, isso mesmo, né? O Purgatório, esse livro aqui do professor Felipe Aquino tem me ajudado muito a falar sobre o Purgatório, né? Quem você vai colocar nessa lista aí? Os seus familiares. Um exemplo, eu vou começar rezando pela minha mãe, Ormandina Tineri de Andrade, né? O meu pai, Avimar Costa de Andrade. E assim, os falecidos da minha família, durante 50 dias. Durante esses 50 dias você vai rezar por uma pessoa cada dia. Você pode até pedir para celebrar missa por essas pessoas. Um exemplo, você vai na missa no domingo, pega aquelas pessoas que você rezou durante a semana, reze por elas. Amém? Hoje nós vamos falar 10 suicídios espirituais. Em cima do que nós estamos falando de Judas, né? Após trair Jesus, ele se matou. Ele acabou com a sua vida. E vamos falar 10 tipos de suicídio espiritual. Convido você a compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. É muito importante para essas pessoas e para nós também, é claro, né? Você já confessou? Olha só o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje vai falar de Judas e de Pedro. Ontem foi a mesma coisa, né? Judas, ele é o tipo de pessoa que se achava: eu confesso diretamente a Deus, né? E o que acabou? O orgulho dele poderia se converter, poderia ser hoje São Judas, né? Mas São Judas Iscariotes, né? Mas o egoísmo, o orgulho, falou: não vou confessar. Aí o que aconteceu? Ele teve orgulho, né? A alma dele estava com orgulho. Já Pedro, que eu acho que o pecado de Pedro é pior, porque pelo menos Judas não disse nada. Mas Pedro, não, eu vou te defender. Mas o que aconteceu com Pedro? Ele confessou, ele se arrependeu, ele voltou atrás. Amém? Então vamos lá, o Evangelho de hoje, Mateus 26, 14 a 25, nessa quarta-feira da Semana Santa, né? Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: ide à cidade, procurai certo homem, dizei: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair.
Eles ficaram muito tristes, um por um, começaram a perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer conforme diz as Escrituras a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Palavra da salvação. Tu o dizes. Nós sabemos que logo após Judas traiu Jesus e ele acabou com a sua própria vida. Eu gostaria de falar 10 tipos de suicídio espiritual. Primeiro, parar de ler a Bíblia. A pessoa que para de ler a Bíblia, ela se mata. Não tem nada. Ela entra em depressão. A palavra de Deus diz assim. Então, primeiro, suicídio espiritual, parar de ler a Bíblia. Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, atinge a divisão da alma, do corpo, das juntas e medulas e discerne os pensamentos e a intenção do coração. Ler a Bíblia, medite a Bíblia, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, meu irmão, que a Bíblia não possa ser um enfeite na sua casa. Medite, é uma conversa, é pedir, um santo diz, é pedir conselhos. Quando você medita a palavra, você pede conselhos a Cristo. A palavra de Deus é, portanto, um instrumento indispensável para a nossa salvação. São Francisco de Assis, ler a Sagrada Escritura, como eu disse, significa pedir conselhos a Cristo. O demônio não tem força diante da palavra de Deus lançada no seu rosto. Por isso, cada um de nós precisa conhecer o poder da palavra de Deus. São Jerônimo diz assim: quem não conhece o Evangelho não conhece Jesus Cristo. Então, o primeiro suicídio espiritual é parar de ler a Bíblia, é deixar a Bíblia lá no Salmo 91 na estante, deixar ela lá como enfeite, talvez está até empoeirada. A pessoa está se matando, é um suicídio espiritual. Segundo, deixar de orar. Segundo, deixar de orar, deixar de rezar. É um suicídio espiritual. Quem reza se salva. Quem não reza se condena. Não se salva. Efésios 6:18. Intensificai as vossas invocações e súplicas, orai em todas as circunstâncias pelo Espírito, no qual persevere em intenção de vigília, de súplica por todos os cristãos. Amém? Êxodo 17:8-6 estava lá em cima, né? O servo de Deus mantinha a mão levantada. Moisés mantinha a mão levantada. Enquanto ele se cansava, o povo de Israel perdia e o povo do inimigo vencia. Por que muito povo de Deus está perdendo a guerra contra a drogadição, contra a bebida? Porque não está orando. Moisés mantinha a mão levantada, o povo vencia. Você quer vencer? Comece a rezar. Vai no Santíssimo. Reze o terço. Terceiro suicídio espiritual. Ficar longe da igreja. Eu rezo em casa. Eu fico pensando assim, que até hoje tem gente que não vai para a igreja por causa
do Covid. Jesus toma conta. Eu arrumei até uns problemas com uma pessoa da igreja, porque nós ficamos esse tempo fora da igreja. Eu não consigo ficar fora da igreja. Mas aí a pessoa vai no futebol, a pessoa vai no forró, a pessoa vai no supermercado. Será que é só dentro da igreja ou é desculpa? E outra coisa, gente, pode usar máscara. Já acabou a pandemia, meu Deus. Você vai usar máscara até quando? Depois eu tomo alguns esporros das pessoas, não quero ficar. Mas é sério, para de usar máscara, gente. Já acabou a pandemia. Para de ficar se escondendo atrás de uma máscara. Toda salvação vem de Cristo, cabeça por meio da igreja. Quarto suicídio espiritual: deixar de ir ao Santíssimo. Quantas pessoas vão no grupo de oração, vão na missa, mas não passam antes na capela? Quantas pessoas? Você quer bênçãos, muitas bênçãos? Vai diariamente à capela. Você quer um pouquinho de bênção? Vai de vez em quando. Você não quer nenhuma bênção? Deixa de ir. É um suicídio espiritual. Quinto, não honrar a Deus. Quinto suicídio, não honrar a Deus. Amar a Deus é garantir que Ele vai ocupar sempre o primeiro lugar na nossa vida. O nosso pensamento. É muito, meus irmãos, é muito, minhas irmãs, quando conseguimos amar a Deus de todo o coração, alma e pensamento, é muito difícil sermos abalados pela adversidade da vida. Entendeu? Então, Marcos 12:30, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu espírito, de todas as tuas forças. Colocar Deus em primeiro lugar. Sexto, suicídio espiritual: negar o perdão. O Catecismo da Igreja Católica, esse amarelinho aqui, ó. Negar o perdão, 982, diz assim: não há pecado algum, por mais grave que seja, que a Santa Igreja não possa perdoar. Não existe ninguém, por mal e culpado que seja, que não deva esperar com segurança o seu perdão, desde que o seu arrependimento seja sincero. Amém? Perdoar é olhar para você, saber que você me fez o mal, mas eu não querer seu mal. É eu rezar por você, é eu pedir a Jesus por você. Amém? Sétimo pecado, sétimo suicídio espiritual: falar mal dos outros. É um vício. Às vezes as pessoas saem de dentro das igrejas falando mal do padre, falando mal do mensageiro, falando mal do vizinho, falando mal da pessoa que usou a roupa curta. Marcos 5:22, eu porém vos digo, todo aquele que encolerizar com seu irmão será seu juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o teu irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Olha só, patife, tolo. Isso aí é café pequeno diante de tantas coisas que as pessoas xingam os outros. É um suicídio espiritual. Sétimo. Não, eu vou voltar aqui ao sétimo mesmo, é isso mesmo. A primeira exigência do amor é o respeito. Então, se você fala mal dos outros, para. Se você fala, é porque você não tem respeito com as pessoas. Passa a ter respeito. Amém? Oitavo, ter a diversão como sua prioridade. Ah, eu não vou na missa hoje porque eu vou para o shopping. Ah, eu não vou para a missa hoje porque eu vou na piscina. E Deus?
E Deus, onde fica nisso? Ter a diversão como sua prioridade. Quer se divertir? Vai na missa no sábado à noite, é válido, né? É válido você indo depois das 5, 6 horas na missa, depois você pode se divertir. Está lá no primeiro mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Provérbios 16, 3. Confia teus negócios ao Senhor e teus planos serão de bons êxito. Lucas 9, 23, 24. Se alguém quer vir após mim, renegue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Né? É um suicídio colocar o divertimento como prioridade. 9, julgamento. A atitude de julgar nega a verdade dos outros e de nós mesmos. Um suicídio que nós cometemos todos os dias. O julgamento às pessoas. O julgamento é prova de que nós somos superficiais em nossos relacionamentos. Mostra o nosso desconhecimento de nós mesmos e do outro. Do julgamento pode gerar várias situações, principalmente a de abrir processos contra o irmão, pois vamos criando rótulos, barreiras, uma imagem errada da de quem julgamos. Padre Léo disse que o julgamento é pecado grave, pois fazemos aquilo que é papel de Deus. Quando você julga alguém, você está se colocando como Deus, e é um suicídio espiritual. O último, fazer as coisas mesmo sabendo que são erradas. São Tomás de Aquino diz que quanto mais o homem se afasta de Deus, mais se aproxima do nada. Quanto mais nós nos aproximamos, quanto mais nós nos afastamos de Deus, nós nos aproximamos do nada. Fazer as coisas sabendo que é pecado. Eu sei que julgar é pecado, eu sei que falar mal do outro é pecado, eu sei que colocar a diversão como prioridade é pecado. Então, um suicídio espiritual é fazer as coisas mesmo sabendo que são erradas. Tanto mais é infeliz, sofredor, ainda que tenha todas as riquezas, prazeres e glória terrena. Santo Agostinho fala assim: se choraste guerra, né, a Deus, tem cuidado. Se você quer guerra contra Deus, tome cuidado. Quanto mais e maiores pedras lances ao céu, mais e maiores serão feridas que te causarão ao cair. 1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor de Deus. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas sim e do mundo. Desculpa, 17, quase 18, né? Quase 19 minutos, mas achei muito importante, principalmente nesse período que nós estamos vivendo, que é a Semana Santa. Que Deus abençoe sua vida, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Amém?